Muito boa tarde, gente boa. A Globo Esporte chegando no Fla-Flu do Cariocão. Deu Flu. Venceu o Flamengo no Maracanã com gol do Urso, John Kennedy. Lógico que você já ouviu falar na trend do momento. Trend? Não. O que é trend? O que é trend? Não sei. Trend é quando lançam uma nova moda aí nas redes sociais. Uma tendência, entendeu? Uma tendência, uma coisa assim que fazem, que é muito repercutida, sabe? E a trend do momento é a pessoa postar foto de 2016. Você pega a foto de 10 anos atrás. Aí, bota agora. Uma trend assim 2016 para 2026. E quanta coisa muda em 10 anos, né? O que você estava fazendo em 2016? Nada. Ele nasceu em 2019. E o que os anos fazem com a nossa aparência? Perdi os cabelos pretos que eu tinha. Já o Fla-Flu, mesmo 10 anos mais velho, continua um clássico nada comum. Mantém a inesgotável capacidade de aprontar uma coisa nova. Vá, puxe aí pela memória quando um Fla-Flu foi interrompido pela chuva. Chuva não, toró, mais respeito. O pé d'água foi protagonista desde o começo. Então o juizão parou tudo. Entrou em campo o time do Rodo. 45 minutos depois, o jogo recomeçou. Com o Flamengo ligeiramente melhor. Até marcou com o Carrascal, anulado por impedimento. Um corpo de vantagem do atacante Carrascal. E logo depois o Fla teve outra chance preciosa. Mas como é que Lino me fura uma bola dessa? Já Serna acertou o dele. Só que o estreante Andrew mostrou uma de suas qualidades, o tamanho. Espalma Andrew no chute do Serna, sensacional! O Flamengo voltou para o segundo tempo patinando. Já o Fluminense em pé. E de pé em pé. Tabela entre John Kennedy e Santi Moreno e dele para o compatriota colombiano Kevin Serna. Léo Ortiz erra o passe, ela toca no Santi. Que tabela bonita com John Kennedy. E o Santi abre para o Serna, vem de trás, condição legal, traz para canhota, bate cruzado no fundo do gol. Herói ontem. Sabe o que Serna estava fazendo 10 anos atrás? Cara, estava trabalhando. Eu trabalhava em um restaurante. No restaurante você fazia o quê? Eu era messeiro, entendeu? Garçom. Garçom. Não demorou muito, escanteio para o Fluminense, a bola desviou, bateu em Emerson Royal e sobrou para John Kennedy. 2-0. John meteu a máscara do urso. O torcedor celebrou o carrasco de urubu. No meu primeiro Fla-Flu também pude marcar, fiquei um tempo sem marcar contra o Flamengo, mas hoje pude voltar a fazer gol e que é tão especial. Verdade que John Kennedy também participou do gol do Flamengo. Toque de cabeça, gol! Desviou nele a cabeçada de Cebolinha, 2-1. E Everton Cebolinha quase empatou. Mas Fábio, que uma década atrás já era veterano, não deixou. Vitória do Fluminense, 2-1. É um sentimento de tristeza, né? Ninguém gosta de perder um clássico. No Fla-Flu da trend dos 10 anos, deu tricolor. Com gols de quem viu como a vida pode mudar em uma década. Como o ex-garçom da Colômbia e o brasileiro com o nome de presidente americano. Você estava fazendo o que aos 13 anos? Caraca. Que saiu do interior de Minas Gerais para virar herói do maior título da história do Fluminense e para de vez em quando virar carrasco do maior rival. Lucas, eu quero que você fale do Fluminense. Já quero saber de você, Veni. Se foi, qual foi o grande problema para o Flamengo não vencer essa partida? O Fluminense fez uma boa partida, um primeiro tempo ali, que foi até um primeiro tempo de pouca qualidade para os dois lados, mas que o Fluminense teve superioridade. E depois do 2-0, eu vi o Flamengo um pouco nas cordas. Depois que tomou o gol, o Fluminense ficou um pouquinho nas cordas. Mas eu achei o Fluminense muito potente, com muita intensidade. Você concorda comigo, Lucas? Exatamente, Fernandinha. Boa tarde, primeiramente, né? Prazer estar aqui com vocês de novo. O Fluminense ontem, acredito eu que o grande ponto positivo desse clássico foi o Fluminense ter se adaptado ao jogo do Flamengo. Algo que, por exemplo, o Vasco não fez na última quinta-feira. O Fluminense era uma equipe, principalmente ali na primeira etapa, que com a bola não sabia muito o que fazer. Tinha até dificuldades em criar jogo muito por conta de ter entrado com 3 volantes, né? O Fluminense inicia a partida com Lima, com
com Bernal e Nonato. Esses 3 atletas no meio campo e entra no jogo sem o meio campo de criação. Sem nem o Lúcio, nem o Ganso, né, iniciando a partida. Então o Fluminense tem esse problema de criação quando estava com a bola. Só que quando o Flamengo estava com a bola, era ali que encaixava, né, o jogo do Fluminense. O Fluminense era uma equipe que, quando saía para marcar a pressão no Flamengo, o Flamengo se dificultava todo. Inclusive, um dos gols do Fluminense sai nessa dificuldade do Flamengo sair com a criação ali, na primeira jogada. Ou o Fluminense esperava o Flamengo sair com a bola e puxava um contra-ataque numa transição muito rápida ali com o Serna, com o Canóbio, com o John Kennedy. Então, acredito eu que o principal ponto desse clássico de ontem foi o Fluminense ter conseguido se adaptar ao jogo do Flamengo. O Fluminense entendeu que não estava jogando contra um Boa Vista, com todo o respeito do mundo, tá? Clubes com inferioridade técnica, mas não estava jogando contra um time pequeno. Estava jogando contra um time que hoje é considerado a equipe com melhor qualidade na América do Sul. Então o Fluminense se adapta, entra até com um time misto, mas com um meio campo potente de marcação com 3 volantes, espera o Flamengo jogar, sai no contra-ataque, marca pressão e consegue fazer um resultado bem legal. O John Kennedy jogando muita bola, o Gêmeo jogando muita bola, o Serna jogando muita bola. Então acredito eu que o torcedor tricolor ele tem vários pontos positivos aí para tirar dessa partida de ontem. E é mais um clássico entre Flamengo e Fluminense, que o Fluminense consegue vencer, né? Desde 2019, é a equipe aí que mais consegue vencer o Flamengo nesses últimos 7 anos. Eu não sei se você concorda comigo, Vene, mas o Santi Moreno foi um personagem que mudou um pouquinho esse jogo um pouco mais congelado que o Fluminense estava praticando no primeiro tempo. Você concorda comigo? Concordo. Deu até o primeiro passe dele para gol. Sim, concordo com você que, de fato, inclusive o início de temporada dele tem sido bastante, assim, positivo, né? Se a gente levar em consideração aquilo que a gente imaginava desse jogador e o que ele conseguiu apresentar, ou que o pouco apresentou na temporada passada. Mas acho que o grande destaque do lado do Fluminense, que falando primeiramente do lado vencedor, para mim foi o zagueiro Gêmeos. Assim, óbvio que o John Kennedy fez o gol da vitória, a gente sempre precisa mencionar isso, que o mais importante é o gol, mas a atuação do Gêmeos foi uma atuação extremamente segura e ele mostrando a principal virtude dele, que é a velocidade. E o Fluminense ele fez basicamente aquilo que fez em novembro, quando venceu o Flamengo pelo mesmo placar por 2-1, marcando sob pressão. Óbvio que a intensidade agora, por ser início de temporada, e na verdade estamos no meio de uma pré-temporada, porque são jogos em andamento no meio de uma pré-temporada, a intensidade acabou sendo menor do que na temporada passada. Mas acho que a estratégia do Fluminense foi a mesma. E no lado do Flamengo, o Flamengo não soube sair dessa estratégia do Fluminense. Muito pelo contrário. Eu não gostaria de fazer isso, mas óbvio que analisando a partida eu preciso fazer algumas críticas. Por exemplo, o Emerson Royal novamente fazendo um jogo muito abaixo, embora ele tenha ido bem contra o Vasco da Gama, mas foi assim muito abaixo na partida contra o Fluminense. Ele inclusive deu uma falta de sorte ali no lance do gol de John Kennedy, não vou culpá-lo por conta disso. E o Léo Ortiz, porque não foi apenas o erro no primeiro gol do Fluminense. Ele errou várias vezes essa saída de bola. E a gente está falando de um jogador que a principal qualidade dele como zagueiro é justamente a saída de bola. Tanto é que o próprio Zico, maior ídolo da história do Flamengo, já brincou dizendo que ele é o camisa 10 da zaga. Mas eu acho que isso vale de aprendizado para a temporada. Acredito que errou no momento que podia errar, porque estamos falando de um clássico, de campeonato carioca, a gente vai ter jogo mais importante pela frente, mas o Léo Ortiz ele não pode repetir a quantidade de erros que ele teve ontem. Repito, não foi apenas um erro que acabou sendo o gol do Fluminense. Foram vários erros, só que o Fluminense conseguiu aproveitar apenas um para a sorte dele. Agora, tem um lado positivo também. Gostei demais do Cebolinha entrando no segundo tempo. Acho, inclusive, que o Flamengo melhora depois de tomar o segundo gol com a entrada do Everton Cebolinha, que novamente deu mais dinâmica ao setor ofensivo, muito mais do que o concorrente dele, que foi o Samuel Lino. E por falar em Samuel Lino, ele novamente perdeu um gol que não pode perder, como um atacante que custou extremamente caro, que foi a situação dele. Eu não gosto de ficar falando sobre valores, mas a verdade é o seguinte, um jogador da qualidade dele não pode perder um gol daquele que vai fazer muita falta futuramente. É isso aí, torcida tricolor, amigas e amigos abençoadas e abençoados. Eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira para falar com vocês, né, dessa vitória do Fluminense em cima do Flamengo. Um jogo de muita chuva, choveu muito ontem no Rio de Janeiro, né? Ontem o jogo até foi paralisado por conta da quantidade de chuva que estava caindo, né, no Maracanã. Então, assim, mas o Fluminense conseguiu, né, anular as principais jogadas do Flamengo, conseguiu sair vencedor com o JK decidindo, né, um cara que, assim, a carrasca do Flamengo, sempre quando ele tem oportunidade, ele vai lá e faz gol, né, contra o Flamengo. Então, assim, isso é muito importante. Tomara que daqui para frente ele consiga dar sua volta por cima na carreira e consiga,
né, fazer aquela boa temporada de 2023. Falar agora sobre mercadão da bola, isso porque o Fluminense está atrás sim de centroavante, um cara fazedor de gols, e o nome do Davidson começa a ter seu nome ventilado. Não é o nome que eu queria para o Fluminense, queria um jogador mais jovem, com mais mobilidade, mais fora de gols. Um exemplo, o Marco Leonardo para mim seria um baita de um jogador, mas para tirar o Marco Leonardo do Al-Hilal, assim, o Fluminense teria que abrir os cofres e o salário do atleta é muito alto, então assim, fora de cogitação. E o Davidson é um baita de um jogador, não é que ele é um baita de um jogador, ele é um cara oportunista, já tá com a idade muito avançada, e no Fluminense, cara, eu não sei se seria uma boa não. O que vocês acham de ver o Davidson no Fluminense? Seria uma boa? Vocês acham que é um cara para vestir, né, a camisa do Fluminense, ser titular, ser o dono da posição? É um cara que gosta de jogo decisivo, a gente viu isso lá no Atlético Mineiro, aquele jogo, né, contra o River Plate. O Davidson foi um personagem assim, principal, né, daquele jogo. Então assim, mas com a idade avançada, não sei se um futebol que é muito corrido como o futebol brasileiro seria uma boa no Fluminense, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham de ver o Davidson com a camisa do Fluminense? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Amigas e amigos, se inscreveram no canal, deixaram o like, agradeço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.